Lanterns finalmente se estreou e a DC decidiu fazer algo bem diferente com seus incríveis Lanternas Verdes. Porque, meus amigos, agora nada de ficar recontando a origem do Hal Jordan. Exatamente. Aqui temos Hal e John Stewart, uma investigação envolvendo alienígenas, os Guardiões do Universo e um mistério que atravessa diferentes períodos de tempo. Mas afinal, quem são esses guardiões? Existe talvez uma ameaça muito maior que a gente não viu ainda? Quem são os lanternas humanos que protegem a Terra? O John, ele tá igualzinho dos quadrinhos? Ele vai ser uma mistura de True Detective com Homens de Preto e Arquivo X? E tem uma pergunta que aparece várias vezes durante o episódio. Você aí mesmo, você tem medo? Mas o que realmente está acontecendo por trás dessa investigação? É isso aqui que a gente vai descobrir agora na análise completa do primeiro episódio da série Lanterns. Então, sem enrolação, bora pra análise. Antes mesmo da estreia da HBO, ela tinha liberado 5 minutos do episódio ali nas suas redes sociais, né, no YouTube e no Instagram também. E esses minutos eles já tinham entregado muito bem o que era o tom que a série ela ia pretender seguir. Exatamente como começou agora, a história se baseia no seu início ali lá em 96. E uma das primeiras coisas que chamam a atenção é que aqui o Hal Jordan, ele já é o Lanterna Verde há aproximadamente 10 anos já. Ou seja, a série ela não perde tempo contando novamente uma história de origem do personagem. Isso parece fazer parte de uma proposta muito maior que o James Gunn ele tem para esse novo DCU, né? Porque a gente tem ali em Superman, por exemplo, o Clark Kent, ele já começa a história como o Superman. A ideia é evitar gastar boa parte na história contando algo que o público, em teoria, já conhece. E aqui em Lanterna Verde, isso funciona muito bem, porque apesar dele não ficar contando de início, ao longo da narrativa, vamos tendo algumas conversas que explicam tudo isso. Então, não vai ficar perdido não. Porque aqui, em vez de acompanhar o Hal descobrindo o anel e aprendendo a usar os poderes, a gente tem um personagem que já tem uma história inteira como Lanterna da Terra. Isso permite que a série ela vá direto para o que realmente interessa pra gente, e é, na verdade, o mistério. O Hal Jordan na televisão. O Hal, ele tá dando ali uma entrevista para um tipo de um jornal, né? E ele fala um pouco sobre a vida dele, como é ser um Lanterna e sobre as experiências que ele já teve. Mas existe um detalhe nessa cena que eu achei muito interessante. Em determinado momento, o Hal, ele olha diretamente para a câmera. Quase como se ele estivesse olhando para quem tá ali assistindo, na verdade. E isso é fato, né? E é uma conexão muito interessante dele com o John Stewart. Porque o John, ele tá assistindo aquela entrevista. A gente vê ele pequenininho ali assistindo. E ele é uma criança, mas ele já vê o Hal como uma espécie de herói. Alguém que ele fica se espelhando em si. E é justamente nessa entrevista que aparece uma pergunta que vai acompanhar o episódio inteiro e talvez a série inteira também. Que é a frase: você tem medo? A princípio ela parece apenas uma frase solta, né? Mas conforme a história ela vai avançando, fica cada vez mais claro que isso na verdade pode ser um dos temas bem centrais aqui da série. Porque o que significa realmente ser corajoso? Qual que é o significado disso? É talvez não sentir medo, ou talvez é sentir medo e mesmo assim continuar fazendo o que deve ser feito. John Stewart e a parte do medo. E então que a gente conhece o John Stewart, como eu falei ali, ainda pequenino, uma criancinha, né? Ele assistindo a televisão, ele tá escondido ali tarde da noite junto com seus irmãos assistindo. E ele e os seus irmãos, eles provavelmente não deviam estar acordados até aquela hora. O pai deles deixa nítido que não quer que isso aconteça. Porque o pai deles é um militar que ele mantém muito a disciplina muito rígida dentro de casa, isso fica nítido. E o John acaba sendo punido. E temos aqui uma cena bem desconfortável envolvendo uma maçã sobre a cabeça do garotinho. E aí eu vou te dizer, viu, que novamente aparece a questão do medo. O John, ele cresce em um ambiente onde demonstrar que ele tem medo parece ser uma espécie de fraqueza. Isso cabe muito bem com a história dos Lanternas Verdes, porque isso cria um paralelo muito interessante com o Hal Jordan. Que o Hal, ele também passou a vida inteira tendo que enfrentar situações que exigiam muita coragem. Só que os dois, eles aprenderam a lidar com medo de maneiras meio que completamente diferentes. 2016, Hal e Jordan. Depois disso, a série ela avança lá para 2016. E John agora aqui já é um adulto. É aqui que finalmente a gente pode entender bem melhor como que é essa relação entre os dois, como que ela funciona na verdade. Porque o Hal, ele vai buscar o John em um carro e o carro tá completamente acabado. E rapidamente a gente percebe que existe uma dinâmica de professor
e aluno bem representado. E o Jon, ele respeita muito o Hal Jordan. Ele vê nele alguém que é muito experiente e que pode ensiná-lo a ser uma pessoa melhor. Enquanto o Hal, ele parece ser aquele professor, sabe, completamente desleixado, descabelado, que não tá nem aí pras coisas. Ele é arrogante, impulsivo e ele parece acreditar que sempre sabe o que ele tá fazendo e que só a opinião dele importa. Mas existe um problema ainda muito maior. O Hal, ele não quer passar o manto. Os Guardiões do Universo. E não tô falando do He-Man. Porque para entender como isso é importante, a gente precisa falar, vou falar aqui rapidamente, quem são esses os Guardiões que eles tanto falam. Os Guardiões do Universo, eles são uma raça antiga alienígena que vive em Oa, que é um planeta vivo que comanda a tropa dos Lanternas Verdes. Eles mesmos que criaram a tropa dos Lanternas para proteger o universo, dividiram o espaço em diferentes setores. Cada setor aqui, ele possui lanternas responsáveis para manter a ordem no espaço. São os policiais do espaço, praticamente uma polícia intergaláctica. Os Guardiões também são responsáveis por escolher quem é considerado digno de portar um anel. E é justamente aí que surge um probleminha, meus amigos. Porque os Guardiões escolheram Jon Stewart como possível sucessor do Hal Jordan. Então o Jon não está simplesmente sendo treinado para ser parceiro do Hal. Na verdade, ele está sendo preparado para eventualmente ocupar o lugar do Hal Jordan. Isso explica boa parte da resistência que o Hal apresenta nisso. Porque ser Lanterna Verde não é simplesmente uma formalidade de um trabalho. É parte da identidade dele. Jon Stewart nos quadrinhos. Essa escolha dos Guardiões, ela não surgiu do nada, ela foi aleatória. Porque nos quadrinhos, o Jon Stewart, ele aparece a primeira vez em 71, em Green Lantern número 87. E originalmente ele também não foi apresentado simplesmente como o novo Lanterna Verde. O Jon, ele foi escolhido pelos Guardiões como uma espécie de reserva do Hal Jordan. Alguém que poderia assumir quando o Hal não estivesse disponível no seu setor. E existe até uma história muito interessante por trás disso. Antes de Jon, os Guardiões haviam escolhido o Guy Gardner como possível substituto de Hal. Só que o Guy, ele ficou gravemente ferido e ele não podia assumir a função naquele momento. Então que Jon Stewart acabou sendo o escolhido. Isso deixa a adaptação da série ainda muito mais interessante. Porque se a gente pegar um paralelo dos quadrinhos, o Jon, ele começa como uma alternativa, na verdade. E aqui em Lanterns, a série parece transformar essa ideia em algo muito mais direto e reto. O Jon, na verdade, ele está sendo preparado para substituir o Hal. Isso deixa o conflito entre os dois muito mais pessoal. Porque o Hal, ele não está simplesmente treinando um novo parceiro para assumir o setor 2814. Na verdade, ele tá treinando o cara que pode acabar ocupando o lugar dele. Os humanos que já foram Lanternas Verdes. Talvez, se você não é muito adaptado com a mitologia dos Lanternas Verdes, talvez pense que exista apenas um Lanterna Verde humano. Mas é quase isso que a série tenta passar, né? Porque na verdade ela já teve vários. Porém o mais conhecido, obviamente, é o Hal Jordan. Depois a gente vai ter o Guy Gardner, que foi um dos primeiros substitutos do Hal. Depois a gente vem com Jon Stewart, que começou como reserva e acabou se tornando um dos principais Lanternas Verdes e mais importantes também de toda a história. Muito mais pra frente a gente vai ter também o Kyle Rayner, que ganhou o anel em um dos momentos mais importantes de toda a história dos Lanternas. Foi quando Hal Jordan, ele se tornou Parallax e a tropa foi completamente destruída. É assunto para outra história. E durante um período, o Kyle, ele chegou a ser o único Lanterna Verde ativo de todo o universo, não era nem questão só da Terra, é de todos mesmo. Depois vieram outros humanos bem importantes, como Simon Baz e a Jessica Cruz. E atualmente, a mitologia dos Lanternas, ela trabalha com vários desses personagens coexistindo entre eles. Então não existe essa necessariamente regra de que um lanterna sai para poder o outro entrar, não é tipo Star Wars dos Sith, do Jedi, sabe? A tropa, ela pode ter vários lanternas humanos atuando ao mesmo tempo, por mais que a série não deixe isso muito claro. Isso torna a escolha de Jon ainda muito mais interessante, porque ele não precisa necessariamente substituir o Hal para que a tropa continue existindo. Porém, todavia, entretanto, a questão aqui é: por que os Guardiões querem especificamente o Jon Stewart para essa posição? E essa, é claro, é uma pergunta que a série pode explorar muito, mas muito bem. Jon Stewart nas animações. Existe aqui uma outra curiosidade que ela é muito importante sobre o Jon. Para muita gente, principalmente para quem cresceu ali assistindo Liga da Justiça, Jon Stewart, ele é simplesmente o Lanterna Verde. Isso acontece porque a série animada dos anos 2000, ela colocou o Jon como o representante da tropa dentro da Liga da Justiça.
E isso ajudou muito, mas muito mesmo, a popularizar o personagem. Nos quadrinhos, Hal Jordan é historicamente o Lanterna Verde mais associado à Liga. Mas na animação, quem ocupou esse espaço foi o John Stewart. Então existe uma inversão aqui meio que de papéis, né? Porque nos quadrinhos o John começou como um substituto do Hal. Nas animações ele se tornou o principal Lanterna Verde na Liga da Justiça para uma geração inteira que almoçava assistindo o desenho, né? E agora Lanterns coloca esses dois personagens juntos, Hal como um veterano e John como um aprendiz. Principalmente o John como alguém que pode tomar o lugar do Hal. Isso dá muito mais peso para cada interação entre os dois personagens. O teste do anel. Lá ele, hein? É justamente depois disso que temos aquela cena absurda do carro. E olha, meu amigo, é uma loucura insana, né? O Hal, ele simplesmente entrega o anel pro John e joga o carro em uma ribanceira. Você me desculpa, mas é muito difícil falar desse negócio de anel, de entregar o anel, sem a minha quinta série vir à tona. O que acontece é basicamente, você quer ser o Lanterna Verde? Então beleza, se vira aí. E isso resume muito bem a personalidade do Hal Jordan. Ele não parece estar muito interessado em treinar o John de uma maneira bem mais convencional. Ele quer colocar ele em situações extremas para descobrir do que o garoto é capaz. Junior, né, como ele chama. E principalmente se ele consegue controlar o medo. Porque no fim das contas, essa parece ser a grande questão que conecta os dois personagens. Hal teve medo, John tem medo. E agora os dois precisam descobrir o que fazer com esse tipo de situação. Abin Sur e a origem de Hal. E falando em anel... precisamos falar de Abin Sur. Abin Sur era o Lanterna Verde responsável pelo setor 2814. Que é o mesmo setor que está incluso ali a Terra. E durante uma missão ele acaba mortalmente ferido. E o Hal encontra ele num estádio que mais pra frente a gente vai entender melhor. Que estádio que é esse que aparece na série inclusive. Só que antes de morrer o Abin Sur ele precisa encontrar alguém para assumir a sua função. E é aí que ele encontra o Hal Jordan. Porque o Hal ele era um piloto e ele acaba sendo escolhido pelo anel. O Abin Sur ele passa o anel... E a partir daquele momento, Hal Jordan se torna o novo Lanterna Verde responsável pelo setor da Terra. Então talvez Abin Sur é uma peça fundamental na origem do Hal Jordan. Ele é a ligação entre o Hal e toda essa gigantesca mitologia cósmica da tropa dos Lanternas Verdes. Interessante como a série consegue explicar isso sem precisar transformar um episódio inteiro em uma história de origem com flashback e mostrando tudo mais. Não precisa disso. O diálogo expositivo. E aqui, meus amigos, a gente tem um recurso narrativo muito interessante. Em determinado momento, eles estão conversando ali sobre o anel, como o Hal se tornou Lanterna Verde. Eles estão conversando ali no bar, né? Os dois, eles já sabem dessa história. Então por que eles estão conversando de novo sobre isso? Porque, na verdade, nós, telespectadores, ainda não sabemos. Esse recurso é chamado de diálogo expositivo. É quando os personagens, eles explicam informações que teoricamente eles próprios já sabem, já conhecem, mas eles fazem isso para contextualizar quem está assistindo, nós, os telespectadores. A série ela tenta encontrar uma justificativa para isso. O John ele diz que ele não acredita muito nessa história do Hal, então ele praticamente força o Hal a contar de novo a mesma história, que aparentemente ele já ouviu. E pronto. A série ela consegue explicar a origem do Hal Jordan para o público inteiro, sem precisar interromper completamente a narrativa, fazendo um longo flashback. Já contou, já falou, já era. 5 minutos de conversa. Ao mesmo tempo, essa conversa também ela serve para desenvolver melhor a relação entre os dois personagens. A intuição de Hal e o anel. Outro ponto muito interessante, a relação que o Hal possui com o anel. Ele não trata aquilo simplesmente como uma arma de destruição em massa. Existe uma espécie de conexão intuitiva entre os dois. O Hal, ele confia no anel. E o anel, aparentemente, também confia nele e responde à sua personalidade. Isso ajuda a explicar por que Hal tem tanta dificuldade em aceitar que outra pessoa possa ocupar o seu lugar. Ele passou anos sendo o Lanterna Verde. E agora, os Guardiões estão dizendo que existe alguém preparado para substituí-lo, simplesmente. Então, não é tão fácil para ele largar assim, né? Esse alguém é justamente o John. O Jordan não é um herói perfeito. Outra coisa que eu gostei bastante
bastante aqui é que a série ela não tenta transformar o Hal em um herói perfeito. Ele, na verdade, ele é muito popular e as pessoas elas adoram ele. Ele é quase como, ele é uma celebridade. Mas ao mesmo tempo existe uma percepção de que o Hal é considerado às vezes um pouco acima das regras, sabe? Existe ali na hora uma espécie de tribunal, um julgamento envolvendo o Hal, que é justamente para poder mostrar isso. Para algumas pessoas o Hal ele é um grande de um herói. Para outras ele é simplesmente alguém extremamente poderoso que faz apenas o que quer. E essa contradição ela deixa o personagem ele muito mais interessante, porque aqui estamos acompanhando um Hal Jordan muito mais velho, experiente e aparentemente também bem cansado. Um homem que sabe que sua época como Lanterna Verde pode muito provavelmente estar chegando ao fim. Rushville. É aqui que Lanterna Verde realmente vira um thriller policial. Então chegamos ao coração, ao cerne da história. Rushville, em Nebraska. Um lugar aparentemente normal. Uma investigação, na verdade, aparentemente normal. Mas alguma coisa ali, ela tá muito errada. E aqui Lanterns começa a assumir completamente aquela atmosfera de thriller policial. Cidade pequena, policiais locais, pessoas desconfiadas. E um crime misterioso que é o que não pode faltar, né? E a possibilidade de que exista algo extraterrestre por trás de tudo isso é o que dá a liga. É porque vai muito além do que True Detective junto com Liga da Justiça. Eu acho que essa é uma das melhores decisões que a série pode ter. Porque em vez de simplesmente colocar o Hal voando aí pelo espaço, lutando contra alienígenas, né, durante aí 40 minutos, uma hora que foi o episódio, a história ela faz ele investigar e usar sua inteligência e por muitas vezes nem precisar do anel. Ele conversa, ele observa e ele interroga e procura pistas. John começa a mostrar o seu próprio valor. E é justamente durante a investigação que o John ele começa a mostrar que talvez os Guardiões tenham feito a escolha perfeita, a escolha bem correta. Ele observa a cena, ele analisa ali o que aconteceu, quase que como um superpoder, ele revisita o passado e consegue identificar com uns pontos tudo o que aconteceu naquele parque ali, naquele estádio, na verdade, o tiroteio e os assassinatos, né? E ele tenta reconstruir os acontecimentos. Enquanto o Hal tem toda a experiência de uma lanterna, John parece ter uma habilidade muito natural para a investigação. E isso pode acabar sendo uma das principais diferenças entre os dois personagens. Hal conhece todo o universo. E John talvez conheça melhor as pessoas. E essa combinação pode ser exatamente o que a série pretende explorar: alienígenas e xenofobia. Conforme a investigação ela avança, começa a surgir uma outra questãozinha: a relação dos humanos com os alienígenas. Existe ali um medo muito grande de que os extraterrestres estejam vivendo disfarçado entre nós. Isso começa a ganhar contornos até de xenofobia intergaláctica. E é uma ideia que eu acho que é interessante, porque a série pega uma coisa gigantesca da mitologia Lanternas, né, a existência de centenas de milhares de espécies de alienígenas, e transforma isso em uma questão muito mais humana. Pega um macro e transforma num micro. E aí o que acontece quando você começa a acreditar que o desconhecido talvez esteja escondido entre nós? Isso deixa o interrogatório do suposto alienígena muito mais interessante. A cena é basicamente uma conversa e, convenhamos, é uma cena boa de interrogatório. Olha, ela salva muito o filme, muita série. A gente tem aí o Coringa e várias outras produções que transformam o interrogatório em algo muito incrível, porque tem uma tensão muito enorme. Você sente que alguma coisa tá errada, mas você ainda não sabe exatamente o que é. O easter egg de Harry Potter. E no meio de toda essa tensão existe uma brincadeira muito genial que eu gostei bastante aqui, viu? Em determinado momento, Hal ele menciona Harry Potter e a xerife ela dá uma olhadinha assim, ela reage. Isso funciona como uma pequena piscadinha para quem conhece a atriz, porque na verdade ela também participou da franquia Harry Potter interpretando a Dama Cinzenta, a Helena Ravenclaw. Isso é uma referência talvez bem pequenininha e bem sutil e não muda absolutamente nada na história, na verdade até ajuda, mas é aquele tipo de easter egg que você percebe e aí na hora você pensa: beleza, eu entendi o que vocês fizeram aqui. Saquei a diferença, sabe o meme do Capitão América? E ainda mais porque estamos falando de uma franquia Harry Potter que está dentro de casa, né? Dentro ali da Warner, dentro da HBO, que vamos ter Harry Potter no final do ano. Então tá livre para fazer esse tipo de brincadeira. Outra coisa que eu acho que merece grande destaque aqui na série é a fotografia. Porque aqui tudo parece muito bem polido, muito bem acabado, sabe? Muito
Tipo esquema cinematográfico que a HBO tem costume de fazer nas suas produções, existe uma utilização constante de tons verdes. Ele tá na iluminação, ele tá nos ambientes, ele está ali nos detalhes também. Em todos os elementos relacionados aos lanternas, seja na roupa, seja num fundo, seja no que eles estão fazendo. Mas sem transformar tudo isso em uma explosão de CGI, de computação gráfica. É tudo muito mais sutil, sabe? E isso ajuda a construir a identidade visual da série. A sensação é de estar assistindo ali um thriller policial, e dentro do universo dos Lanternas Verdes. A estranha aparição de Hal Jordan. E em determinado momento ali, o Hal ele aparece de uma maneira bem diferente, bem estranha, né? A princípio parece quase como um teletransporte do nada. Você fica pensando, poxa, mas eu nunca vi o Lanterna Verde fazer esse tipo de coisa, ainda mais sem o anel. Mas é porque a situação é um pouquinho mais complexa. Ele não é simplesmente o Hal aparecendo fisicamente, é uma espécie de registro da sua própria consciência. E isso levanta uma série de perguntas, né? Porque, na verdade, como que esse sistema funciona? Por que esse sistema existe? E por que aquele registro é tão importante especificamente nesse ponto da série, nesse ponto do que está sendo contado, e por que a série decidiu mostrar isso logo de início no primeiro episódio? Esse é um daqueles detalhes que provavelmente a gente vai entender muito melhor conforme a temporada ela for avançando. Claro que depois a gente consegue entender que, na verdade, era um aviso que ele tinha que dar para o próprio Hal de 10 anos do passado para 10 anos no futuro, do que aconteceu em Rushville, a famosa tempestade, a grande virada. Então chegamos ao cume, ao seu ponto final. A série pula novamente no tempo. Agora a gente está em 2026 e é aqui que tudo muda. Porque aquele mistério que parecia tá concentrado em 2016, ele ganha uma nova dimensão completamente diferente. O episódio ele apresenta uma situação envolvendo o Hal que muda completamente a maneira como você interpreta tudo que você acabou de assistir. E existe um detalhe que imediatamente ele chama muito a atenção. O anel do Lanterna não está onde deveria realmente estar, né? E isso é algo enorme. Porque se você conhece a mitologia dos Lanternas, sabe que o anel ele não é simplesmente um mero acessório. Ele representa poder, responsabilidade e ligação com a tropa. Então, cadê o anel? Quem é que tá com ele? E também por quê? A série, na verdade, longe disso de responder logo de imediato, né? Ela simplesmente termina. Muitos mistérios, poucas respostas. E é aqui que Lanterns mostra exatamente o tipo de série que pretende ser. Temos várias perguntas. Quem está por trás de tudo isso, afinal? E o que aconteceu naquele caso? Falo dos dois, tá? Tanto do estádio quanto com o Hal. Quem é aquele alienígena que explodiu? O que ele queria na verdade? E por que que o Hal está envolvido? E o que aconteceu para esse alienígena querer toda essa revolta? Fora do ponto ainda do pessoal da fazenda, né? Ali do Billy, fazendeiro super rico que mexe com o governo e tem toda essa questão mais da, como eu falei, da xenofobia. Eles têm preconceito com alienígenas, ao mesmo tempo eles querem se super proteger porque não sabem o que existe, num diálogo muito interessante que ele tem com o Hal Jordan. E o Hal fala que o universo é muito mais pacífico do que ele pensa que é. Então ele pergunta, pra que os policiais então? E o que são pacíficos, mas e se não forem ao mesmo tempo? Fora que o querido Jon Stewart, ele mexeu ali onde não devia, né? Ele terminou ficando com a esposa do cara e aparentemente o cara sabe. Então vamos esperar muito mais desenrolar desse cara que é super poderoso, o fazendeiro Billy, que na verdade responde para outra pessoa muito maior que ele e tem interferência direto na polícia. Então aguardemos nos próximos episódios o que isso vai desenvolver. E também a gente precisa saber o que aconteceu nesse gap de tempo. Teve 96, 2016 e agora 2026. E qual será exatamente o papel do Jon Stewart? A série, ela não tá nem um pouco preocupada em entregar respostas lá de imediato. E olha, sinceramente, eu gostei pra caramba disso. Porque isso cria aquele tipo de história que você termina um episódio e imediatamente você começa a criar teoria. E vai pra internet, todo mundo tá fazendo isso. A grande pergunta. E o medo? A série, ela começa com essa pergunta, na verdade, né? Você tem medo? O Jon, ele cresceu em um ambiente que ele precisava a todo momento esconder o medo. E o Hal passou décadas enfrentando situações que exigem extrema coragem. E agora os dois estão sendo colocados juntos. Então talvez a grande pergunta dos Lanterns não seja uma mera formalidade, não seja apenas quem está por trás desse mistério. Talvez na verdade seja o que esses personagens realmente temem. Isso pode ser muito mais importante para a história do que parece por agora. As minhas considerações finais, na verdade, é que depois desse primeiro episódio, eu acho que Lanterns deixou muito claro qual será a sua proposta. Isso aqui, na verdade, não é uma história de origem, é uma investigação.
é na verdade um mistério. E é uma história sobre dois personagens que estão em momentos completamente diferentes de suas vidas. O Hal ele tá tentando descobrir como lidar com o fim da sua própria era. E o John ele tá tentando descobrir se ele tá preparado para começar a sua própria jornada. E no meio, na meiota de tudo isso, existe uma investigação que parece ser muito, mas muito maior do que eles imaginavam. Eu acredito que a maior parte da história ela deve acontecer em 2016, enquanto a linha de 2026 vai aos poucos mostrando as consequências daquilo que a gente está vendo. Então o presente vai ser 2016 e o 26 vai ser o futuro. Isso cria uma estrutura muito interessante, porque nós, como espectadores, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer, mas ainda não sabemos exatamente o que, como ou por que aconteceu. E é isso que faz você querer assistir sempre ao próximo episódio. Eu não mal posso esperar para chegar domingo 10 horas da noite de novo. No fim das contas, o primeiro episódio de Lanterns, ele entregou uma coisa que eu não esperava nem um pouco. Muito mistério, poucos poderes e poucas batalhas. Juntamente a tudo isso, pouquíssimas respostas. Mais mistérios ainda. Isso pode ser exatamente o que a DC precisava para apresentar os Lanternas Verdes de maneira completamente diferente. Em vez de tentar fazer mais uma produção de super-heróis igual a tantas outras, né? Até a própria Lanternas Verdes de 2011 com Ryan Reynolds, que não deu nada certo. A série decidiu ser uma investigação policial dentro do universo da DC. E agora eu quero saber de você. O que você achou desse primeiro episódio de Lanternas? Você gostou dessa pegada mais policial? Ou na verdade você esperava muito mais ação, poder e espaço? E principalmente, qual é a teoria de vocês para esse mistério? Porque, convenhamos, né? Na verdade, a gente vê o que aconteceu ali com o Hal e pode ser que não seja ele. Pode ser que seja um transmorfo, algum alienígena, porque bem naquele momento que o Hal ele conversa com o alienígena, ele deixa bem explícito. Os alienígenas, eles se transformam, eles são exatamente parecidos com as pessoas. Às vezes nem exames médicos conseguem detectar, tanto que não detectaram aquele alienígena, né? Fizeram ultrassom, fizeram exames e não sabiam dele. Então eu acho que vai ser muito interessante isso. É muito legal a gente ver no futuro de 2026 o Jon Stewart com o cavanhaque muito parecido com as animações, um Hal muito mais velho, muito mais experiente, e tudo isso que deixou em aberto. Como será que teve esse desenrolar da chacina no estádio? A policial, qual vai ser a importância dela, qual vai ser a importância dos personagens secundários que estão ali junto contando a história, quais serão as verdadeiras ameaças. A gente sabe que ainda vai ter o Sinestro, vai ter uma hora que vai ter uma investigação, então a gente vai vendo tudo isso em 2016. Eu acho que vai ser 70, 80% 2016, e aí depois o resto vai ser o do futuro, né? O 2026, o que realmente, de fato, quem matou o Hal Jordan, se é que na verdade realmente ele morreu, né? E eu quero saber também de vocês, para deixar aqui nos comentários o que vocês acham. Porque, pelo jeito, a partir de agora, a cada episódio, ele vai criar uma nova pergunta pra gente poder debater. E provavelmente uma nova teoria também. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, que isso me ajuda para um caramba. Até logo menos, a gente se vê. Bancai!